O outro ponto que foi abordado, Américo, foi uma polêmica envolvendo uma pergunta feita ao líder chinês Xi Jinping sobre o TikTok. É uma polêmica que envolve o nome da primeira-dama, Janja da Silva. O que o presidente Lula falou sobre esse assunto, hein, Américo? Pois é, Carol, essa foi uma polêmica que surgiu depois dessa reunião privada entre o presidente Lula e o Xi Jinping. Na verdade, Xi Jinping convidou um grupo muito pequeno de líderes brasileiros para um jantar na sua residência oficial. Isso é uma coisa muito rara. O Xi Jinping tem reuniões em outros palácios aqui em Pequim, como, por exemplo, o Palácio do Povo, que é onde fica a Assembleia Nacional e aonde fica o centro do poder político aqui em Pequim. Uma Assembleia Nacional que é completamente controlada pelo Partido Comunista e pelo Xi Jinping. Ele dá as cartas políticas no país. Mas ele teve essa deferência, fez essa deferência ao presidente Lula, o convidou para um jantar na sua residência oficial. É uma coisa rara, como eu disse, e poucos ministros foram aqueles que acompanharam o presidente, estiveram nesse jantar também, assim como representantes do parlamento, do Congresso, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado Elmar. Os dois compareceram junto com os ministros e o presidente e a primeira-dama Janja da Silva. Logo depois desse encontro, vazou uma informação, note que era um grupo bastante pequeno de pessoas, vazou a informação de que eles tinham discutido a questão do TikTok e como poderia ser, de alguma forma, acontecer algum controle dos algoritmos do TikTok para evitar disseminação de notícias falsas, violência. Como é que se teria mais transparência com relação aos algoritmos do TikTok? É uma discussão enorme com relação à transparência nas redes sociais. E o que vazou é que a primeira-dama, Janja da Silva, teria questionado o Xi Jinping sobre isso e o Xi Jinping teria respondido a ela que o Brasil tinha autonomia total para regulamentar as redes da forma que quisesse, inclusive o TikTok, que neste momento é controlado por uma empresa chinesa. Isso causou um grande ruído, Carol, porque o presidente, quando foi perguntado sobre isso, para confirmar isso, ele disse em primeiro lugar que era uma informação que não deveria ter vazado porque tinha um grupo muito pequeno de pessoas aliadas ao governo nessa reunião. Então ele já deu praticamente uma bronca, tanto nos ministros como nos parlamentares que estavam nesse encontro, questionando como é que uma informação dessa vaza. E depois ele esclareceu a situação. Ele disse que foi ele quem perguntou ao Xi Jinping, o líder chinês, qual era a situação do TikTok, falou sobre essa questão de vinculação de notícias falsas, coisas de violência pelas redes sociais, e eles acabaram debatendo com o presidente chinês essa questão tão importante, inclusive, da regulamentação das redes sociais. E ele confirmou que a primeira-dama Janja da Silva participou da conversa, deixando claro, inclusive, que ela não é uma cidadã de segunda classe e que, como estava lá, tinha todo o direito de participar dessa conversa, que, pelo que ele escreveu, foi uma conversa, inclusive, informal, embora tivesse, obviamente, dois líderes de países muito importantes. Então, o presidente esclareceu, foi ele que fez a pergunta e ele reclamou desses ministros e parlamentares porque alguém que estava lá vazou essa informação e deturpou a informação nas palavras do presidente. Vamos ouvir da boca dele o que ele disse a respeito desse episódio. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Alguém
Américo Martins vai levar um puxão de orelha aí. Ficou bem claro o mal-estar. Américo Martins, que segue lá em Pequim, presidente Lula já deixou a China. Agora, claro que o Américo vai trazer para a gente mais detalhes sobre o que foi essa agenda internacional do presidente Lula e o que mais o presidente falou aos jornalistas. Ele volta ainda hoje aqui no Novo Dia. Até mais, Américo.